Muitas pessoas buscam uma realização espiritual, sendo que algumas vezes ela não percebe aonde que está a sua realização. Algumas pessoas pensam que a realização espiritual está no ato de você meditar, de você rezar, de você ler boas palavras ou bons livros, de você estar em contato com pessoas nobres, espiritualizadas, ou através do seu estudo pessoal, aquilo que você estuda, aquilo que você absorve, sem perceber que, naturalmente, ela vai caminhando a sua espiritualidade para uma direção, a direção da sua prática pessoal e não da sua realização. A realização, ela deveria acontecer num outro momento. A maioria das pessoas não entendem que tudo isso corresponde à sua prática pessoal, uma ação da alma. É a alma que medita, é a alma que estuda, que conversa, é a alma que doa quando compartilha as coisas com as pessoas. Então, a pessoa entende que a espiritualidade é apenas ter ou uma religião ou uma prática pessoal, quando, na verdade, a espiritualidade acontece de uma forma mais profunda, quando ela percebe o que ela busca. Se ela entender que ela não é o corpo, mas que ela é uma alma que está dentro do corpo, que está tendo uma experiência com esse corpo, uma experiência com as pessoas, com o ambiente que ela convive, então ela entende que ela é a alma. E se ela busca isso, aonde está a essência? A essência é o principal. Nós temos, de acordo com a visão do taoísmo, a essência, a manifestação e a aparência. A essência corresponde àquilo que você de verdade busca, sua busca pessoal. Então, a essência pode ser a sua própria espiritualidade, nesse exemplo. Como é que você expressa a sua espiritualidade? Aí sim, através de meditação, oração, doação, estudos, mas isso é uma expressão. Sendo assim, aquilo que você busca para você corresponde à parte mais profunda. E você perceber que você é aquela existência, algo que existe dentro do seu corpo, algo que existe no corpo e que se expressa, que enxerga pelos seus olhos, que ouve pelos seus ouvidos, que fala pela sua boca. A sua caligrafia corresponde à sua expressão espiritual. Aquilo que você fala, tanto de bom quanto de ruim, representa o seu nível espiritual. Então, a sua espiritualidade, ela acontece muito antes da sua oração, da sua leitura, da sua doação. Então, é interessante você perceber que tudo isso corresponde à sua prática. E muitas vezes a gente pega a prática de uma outra pessoa e não da nossa. E dentro de um caminho espiritual, é interessante que você busque e encontre o seu lado imperfeito, que você viva a sua vida imperfeita, refinando, destilando, do que tentar viver seguindo o modelo da competência, da habilidade e principalmente da espiritualidade do outro. Quando isso acontece, você deixa de viver a sua vida e passa a viver a vida do outro, mesmo que aquela vida seja nobre. Sendo assim, a gente pega os textos de qualquer tradição espiritual e lê sobre a vida daquele mestre, aquele guru, aquela pessoa que evoluiu, cresceu, se iluminou, se desenvolveu. E buscamos inspiração nele, encontramos o método que ele deixou e, com isso, começamos a praticar no nosso caminho. Essa é a ação da alma. Mas você deve refletir quem é que está de verdade praticando. É a mesma que está enxergando, está ouvindo ou conversando, é a sua alma. Sendo assim, a reflexão da alma é o mais importante. A meditação da alma é mais profunda. Quando a gente busca dentro da visão espiritual, da visão do taoísmo, nós encontramos 4 momentos dentro da nossa vida. Algumas pessoas podem entender que é um termo que vem de um livro muito antigo chamado I Ching, onde você tem esses 4 momentos: o início, o auge, o declínio e o recolhimento. Sendo que você pode, então, transportando esse termo para o seu caminho espiritual, o primeiro caminho, que é o início do caminho, da caminhada de uma alma, representa, primeira etapa, o seu aprendizado.
o aprendizado, aquilo que você absorve. Então, toda alma, para começar a crescer, ela deve se tornar aprendiz. Aprendiz da espiritualidade. Aprendiz daquilo que você de verdade acredita. Você vai perceber que desde a infância você tem alguns desejos, você tem alguns sonhos, você tem até referências sobre o que é uma espiritualidade, o que corresponde um caminho espiritual. E entendendo isso, essa é a sua base. Essa é a base que você vai seguir adiante, seguir a sua caminhada. E é através dali que você extrai o que você deseja para você. Isso é, qual é o seu aprendizado? O seu aprendizado corresponde a uma disciplina. A maneira como você vai disciplinando a sua caminhada. Então, você pode pegar, aí sim, o momento de pegar modelos de mestres, de gurus, de escrituras, de textos sagrados ou textos muito antigos que você considera que ali dentro existe alguma verdade para você. Talvez para outra pessoa aquela verdade não esteja ali, mas para você está. Você pode considerar, puxa, Lao Tse viveu há 3.200 anos atrás. Será que realmente ele viveu daquela forma como a gente estudou? Será que ele escreveu tudo aquilo que está no Tao Te Ching, o livro do Caminho da Virtude? Não importa se o caminho ele fez apenas a metade, a outra metade talvez um discípulo tenha feito, ou talvez ele não tenha existido, criaram, não importa. O que importa é que se você lê aquele Tao Te Ching, se você entra em contato com aquela força e você sente a verdade, ali está o início da sua caminhada. E não importa se aquela pessoa viveu 3.200 anos atrás, ou se teve uma margem de erro, ou se ela não viveu, ou se ela existiu, mas escreveu apenas uma parte, o outro foi sendo escrito pelos alunos. O que chegou até você, se aquilo que chegou até você é o seu recurso, esse recurso faz sentido para a sua alma, ela aciona em você uma sensação da verdade, um sentimento de que você encontrou o seu caminho, então é por ali que inicia a sua caminhada, é ali que você começa o seu aprendizado. E talvez para o aprendizado de algumas pessoas, a disciplina de um mosteiro seja extremamente importante. Para outras pessoas, a disciplina dentro de um caminho urbano, dentro da cidade, trabalhando, seja extremamente necessário. Com isso, a pessoa então vai equalizando, equilibrando a estrutura, o ambiente da sua caminhada, o ambiente do seu caminho, para que você possa então construir um ambiente que você chegue nele e sinta que aquele local corresponde a uma expressão da sua espiritualidade. E aí vale a pena você lembrar bem isso. Você deve, antes de tudo, sentir a verdade, sentir a espiritualidade, sentir se aquilo é realmente uma expressão, se aquilo expressa a sua espiritualidade. Talvez expresse a espiritualidade do outro, mas não a sua. Por isso, procure a sua, não viva a vida do outro. A vida do outro parece perfeita, parece mais completa, mas é a sua que você deve refinar. Então, esse primeiro passo é o passo do aprendizado. O aprendizado onde você vai absorver, através do ambiente que você vive, através das pessoas que te cercam, o que você absorver como recurso. Se você olha e sente, primeiro passo, sente que aquilo ali corresponde ou expressa a sua espiritualidade. Onde você sente, onde você expressa, onde você percebe a espiritualidade. Com esses três, você consegue diferenciar o que é seu e o que é do outro. O que corresponde a um recurso para a sua caminhada. E o que, apesar de belo, não corresponde. Por exemplo, essa daqui é uma imagem que representa uma divindade taoísta chamada Dongmu. É uma deusa, é a deusa do tempo. O tempo mesmo, o tempo que passa, o tempo de vida, o tempo das coisas, o tempo da existência. Para algumas pessoas, o tempo é apenas um conceito. E esse conceito ele foi materializado, ele foi expresso através dessa imagem. Para algumas pessoas,
podem olhar a imagem e falar, uau, eu sinto uma conexão. Outras pessoas podem olhar e falar, não, ela não corresponde o tempo para mim. Isso corresponde a outras coisas, mas não o tempo. Então, a forma como você vai se conectar, a distância que você vai ter, seja de uma estátua, que é apenas um recurso, de um altar, que é apenas um recurso, de um livro, um texto sagrado, uma escritura, não importa a tradição, a linhagem, a religião, aquilo representa a sua forma de conexão, mas a sua conexão começa no sentir. Então, onde inicia o seu aprendizado? É no nível sensorial. O que você sente como verdade? Antes de abrir qualquer livro, antes de ouvir qualquer palavra de qualquer mestre, guru, o que você sente que é a verdade? Então, procure começar a aprender com os seus valores, com as suas virtudes, com os seus princípios, com aquilo que representa uma expressão da sua alma, que assim você vai separar o que faz parte do seu caminho e o que não faz parte, o que é o seu recurso para a sua caminhada e o que não representa. Esse é o início. O início que inicia com o seu aprendizado. Por isso, qualquer início de caminhada, você precisa ter consciência. A consciência é o que vai trazer para você o seu processo natural de disciplina. Dentro do taoísmo, o que representa o nosso aprendizado? É a nossa base, é a construção da nossa base. Nós construímos a nossa base com as nossas virtudes, com os nossos valores, com os nossos sonhos, com os nossos desejos. E é ali que você vai transformando, é ali que você vai iniciando a sua caminhada. Para depois, então, chegar na segunda etapa. Depois do início de uma espiritualidade, você vai começar, então, a sua alma começa, então, a entrar numa nova etapa. A etapa de você produzir a sua espiritualidade. Você pode produzir a sua espiritualidade, talvez dentro de um mosteiro, caso você seja um monge. Você pode produzir a sua espiritualidade dentro do seu trabalho, dentro da sua casa, caso você viva dentro de uma sociedade, de uma comunidade. E ali, então, você reservar um tempo para você, para que você possa, então, de verdade, se transformar. Esse é o caminho natural, o caminho de você produzir. Você gera as coisas para o mundo. Então, vai ter um momento da sua vida em que você vai gerar as coisas para o mundo. Isso é, você vai trabalhar, você vai pegar o seu talento e dividir com outro, você vai seguir o seu caminho profissional, você vai levar, talvez, um filho na escola, ou cuidar dos seus pais, ou cuidar de alguém que você se tornou responsável. Não importa aquilo que você vá fazer, as suas atividades, é a sua alma que está fazendo. E no momento em que você perceber, eu sou uma alma, uma existência, eu existo, e isso representa a minha espiritualidade. Eu existo e emano. E eu emano aquilo que eu sou. E sendo assim, eu divido aquilo que eu sou com outras pessoas. Nesse momento, mesmo eu sendo aquela alma, eu sou uma alma responsável. Responsável por alguma coisa que eu assumi. E nesse momento você começa a produzir, a gerar as coisas para o mundo, onde não importa qual caminho que você vai ter um resultado. Então, todo mundo que produz deseja um resultado, seja material, seja espiritual, seja financeiro, para que a finança possa auxiliar, ela patrocine a sua tranquilidade necessária para a sua espiritualidade. E quando a pessoa está com muita dívida, quando a pessoa está com muitas contas ou está com compromissos muito grandes, ela não consegue relaxar, ela não consegue ter esperança, ela não consegue se desenvolver. Então é interessante que você trabalhe não apenas para que aquele dinheiro possa satisfazer as suas coisas, mas que você produza para que aquilo seja o patrocinador da sua tranquilidade, para que ele patrocine o seu momento de sentar e esquecer. Esquecer da vida, esquecer do mundo, esquecer das coisas. Porque nesse momento você é apenas aquela alma que existe
e que se transforma através da sua própria percepção. Sendo assim, a prosperidade é o momento em que você cria a disciplina do início, mais a sua tomada de consciência. Isso é, você perceber que você, consciente de si, consciente da sua própria alma, você se transforma todos os dias, absorvendo esse conceito. E aí não importa a sua religião, não importa aquilo que você acredite ou não acredite, isso representa um conceito para o seu tal, para o seu caminho, para a sua caminhada. A tomada de consciência se torna importante nessa segunda etapa. Até chegar a uma terceira etapa, que corresponde ao momento em que você, no início, você se desenvolveu, você criou um aprendizado, você criou a sua disciplina. Depois, então, você produziu, você pegou as coisas que você tem e ofereceu para o mundo, isso é, você gerou valor para a sua casa, para o seu trabalho, talvez para o seu chefe, para o seu funcionário, para os seus clientes. Você gerou algum valor e isso pode patrocinar a sua quietude, a sua tranquilidade, o seu retiro urbano diário, para que todos os dias você possa praticar. Depois que você fez isso, é o momento em que, na terceira etapa, que você compartilhe. Compartilhe é compartilhar aquilo que você tem. Então, se você tiver um dom, um talento que você reconheça, em que momento você vai doar isso? E você pode doar, talvez, num asilo, você pode doar, talvez, num orfanato, mas você também pode doar o seu próprio dom. No momento em que você estiver trabalhando, produzindo, você vai doar aquilo que você é de verdade, com uma total atenção e uma dedicação plena para aquela pessoa no qual você está interagindo, no qual você está compartilhando o seu tempo de vida, a sua existência e toda a sua espiritualidade. Isso é aquilo que você tem, além do seu dom. A pessoa é atraída pelo dom e você ainda divide com ela um pouquinho de você. E assim a gente vai se nutrindo como uma pessoa num self-service que vai enchendo o seu prato com cada ingrediente, com cada alimento. Você vai passando pela vida e vai recebendo tudo que as pessoas compartilham com você. Então, nesse grande self-service que é o mundo, você só tem que escolher como é que você vai montar o seu prato espiritual, nessa metáfora. Como é que você vai buscar quais são os ingredientes, quais são os alimentos, quais são as pessoas e recursos que nutrem a sua espiritualidade. Não porque disseram, não porque é um modelo, mas aquilo que você de verdade sente. Lembre-se dos três, o primeiro é o sentir. Então, que você sinta aquilo. Para que você, então, nessa terceira etapa, compartilhe. Que você possa servir ao mundo aquilo que você está gerando. Então, a palavra-chave dessa terceira etapa é o servir. Mas servir com consciência. Não de uma forma mecânica, onde toda segunda, ou toda terça, ou toda quarta, você vai lá servir mecanicamente. Não. Quando estiver lá, sinta aquela pessoa que você se conectou. E ao sentir, compartilhe. Compartilhe com a alma, para que você tenha prazer. Prazer naquilo que você está fazendo. Quando você estiver sentindo dentro da sua alma prazer naquilo que você está compartilhando, isso é espiritualidade. Quando você perceber que naquele dia, ou naquele local, ou com aquela pessoa, o seu prazer não apareceu, naquele momento o compartilhamento até valeu, mas você não teve uma troca. A sua energia, ela ficou estagnada. Naquele momento o outro foi beneficiado e isso é muito bom. Mas você não recebeu a prosperidade merecida dentro da sua espiritualidade. Isso é, a sua espiritualidade merecida, a sua luminosidade merecida, o seu progresso pessoal, pelo menos naquele momento, naquele ato. Então é interessante você perceber em qual momento, ou em qual local, ou com qual pessoa ou pessoas, em qual grupo você sente o prazer de estar lá. Porque quando você perceber esse estado de bem-estar, de bem-querer, de prazer, de desfrutar daquele momento, você sente então um prazer no seu destino, um prazer na sua história, um prazer na sua caminhada. Você quer estar ali e não em um outro lugar ou com outra pessoa. Ali
você está totalmente ali de alma, de corpo e de energia. Nesse momento existe um compartilhamento, o que leva a pessoa até para o quarto nível. O quarto nível é o processo natural de destilação. Então, o primeiro é o aprendizado, o segundo é a sua produção, produtividade, o terceiro é o seu compartilhamento, aquilo que você gera para o outro, que você serve para o outro, e o quarto e último é a sua forma de destilar. E muitas vezes você pode entender como destilar o seu ego, ou destilar o caminho, destilar um obstáculo daquele local. Então, esse é o momento que você precisa, palavra-chave, destilar. Mas você pode perguntar, Milton, como é que eu faço isso? Então, o taoísmo fala que você deve seguir 3 etapas para você destilar. A primeira é a conexão. Para você destilar o seu ego, destilar a sua vaidade, destilar e encontrar um pouco mais de liberdade interna, você primeiro precisa, antes de tudo, se conectar. Se conectar àquele ambiente, se conectar àquelas pessoas, se conectar àquele aprendizado, o que eu estou aprendendo naquele local, com essa pessoa, nesse momento. Me conectar com quem eu sou, a minha identidade, me conectar com os meus valores, com as minhas virtudes. Então, é se conhecer. Mas não basta se conhecer, tem que estar conectado a si. Muitas pessoas dentro da sua caminhada, elas esquecem, um bom tempo do dia, elas esquecem quem ela é ali, naquele momento. Quem ela deve ser naquele local. O que ela deve fazer naquele local. Então, ela esquece. E ao esquecer, ou esquecerem, caso sejam várias pessoas, o que é muito normal, a pessoa perdendo a sua consciência de quem ela é naquele local, ela não consegue destilar. Ela faz aquilo de forma automática, mecânica, e não consegue ter a conexão. Então, a primeira etapa para você iniciar a destilação do ego é você se conectar. A segunda é você reciclar. Reciclar as suas virtudes, reciclar os seus valores, reciclar os seus princípios, deixar abrir a mente, mais que isso, é rasgar a mente, rasgar a cabeça, para permitir que tudo possa entrar, que todos os novos valores, valores atuais, e não um antigo conceito de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, porque se você pega, por exemplo, um telefone, esse telefone de 5 anos atrás ou de 10 anos atrás, já não funciona o sistema operacional. Se isso acontece num simples aparelho, imagine num valor, ou numa virtude, ou num conceito, que não é nem seu. Você aprendeu, talvez, com seus pais, ou com o ambiente que você vivia. Às vezes foi adotado para você, ou por você, aquele conceito. Então, às vezes, esse conceito não nasceu de dentro. Reciclar a mente ou rasgar a cabeça é justamente você permitir ou se permitir que o novo adentre. Você pode não gostar, mas aceite. Você pode não autorizar, não ter uma conexão boa com aquilo, mas permita uma experiência sobre aquele tema. Não precisa ser profundo, não precisa ser algo que você talvez se arrependa, mas que você vá lá conhecer. Como no self-service, no exemplo do self-service, você coloca um pouquinho para provar. Se você gostar, você repete. Isso são experiências espirituais que você vai tendo. Então, o primeiro passo é a conexão. O segundo é você rasgar a sua cabeça para que você se permita reciclar a sua mente, reciclar os seus valores, reciclar a sua espiritualidade, permitir que mestres, gurus, ensinamentos, textos sagrados, escrituras, práticas espirituais, tradições, religiões, divindades, deuses, formas diferentes daquilo que você não conhece ou que causa certa estranheza, você saber, primeiro, que aquilo existe. Segundo, formar uma opinião, não porque disseram, mas formar a sua, degustar, para você saber, isso eu não quero, isso aqui eu quero. Então, com isso, você vai reciclando
os seus valores. Primeiro você se conecta, depois você recicla, para depois, então, você se desapegar. Então, o que representa o desapego? É o momento da troca, é o final da reciclagem, é o processo natural da destilação. Primeiro, eu me conecto. Segundo, eu aceito e permito que aquilo adentre, eu possa ter uma breve experiência espiritual daquilo, entendendo se aquilo faz parte de mim ou se aquilo não é o meu caminho. E consciente disso, mais uma vez, a consciência, consciente disso, eu posso, então, me desapegar. Desapegar daquilo, desapegar de um conceito, que aquilo ali era ruim, que aquilo era do mal, que aquilo não era meu. Me desapegar-se de uma teimosia ou me desapegar de um valor antigo, que já não funciona mais no momento atual. Então, esse é o processo da destilação. Então, como é que você inicia? Você se conecta, você recicla e, terceiro, você se desapega ou você faz a troca. Qual o resultado desses três? Se você somar conexão, reciclagem e desapego. Se você juntar esses três, o produto final é a sua libertação, a sua liberdade. Liberdade das amarras mentais, liberdade das amarras emocionais e também das amarras espirituais, que muitas vezes se manifestam como aquilo que você acreditava lá no início, de que algo era do mal, aquilo era do bem, sem perceber que tudo que existe é seu. E quando você olha uma árvore, não é que a árvore vai olhar para você, mas daquele ângulo, só você está vendo. Aquela árvore existe porque a sua alma existe. Quando você vê um voo de um pássaro, você percebe aquele voo, e aquele voo não foi nenhum sinal para você, mas ele aconteceu porque você existe. E com isso, você entende que tudo que você olha, todas as pessoas que aparecem para você, só acontecem porque você existe, porque a sua alma está aqui, porque você sente o seu processo natural de transformação. Aprendizado, produtividade, compartilhamento, destilação. Esses quatro são as quatro formas de você seguir o seu caminho, não o caminho do outro. O caminho do outro pode parecer bonito, pode parecer mais completo, mas o que existe de imperfeito em você é que você precisa aprender para melhorar, que você precisa produzir para aquilo se transformar, que depois de pronto você precisa compartilhar aquele defeito para que você possa servir melhor, para que você possa, então, aí sim, destilar, se conectando, reciclando e principalmente se desapegando. Resultado, um espírito, uma alma de libertação, uma alma livre, livre das suas amarras que você adotou, que você desenvolveu, enfim, aquilo que prende você. Por isso é interessante, como em qualquer caminho, independente se você vai rezar, se você vai estudar, se você vai fazer um caminho de doação ao seu semelhante, se você vai apenas estudar ou se você vai meditar. Não importa o seu tipo de caminho, qual é a ação da sua alma. E as quatro ações, ou quatro etapas do seu progresso acontecem dessa maneira. Início, auge, declínio, recolhimento. Aprendizado, produtividade, compartilhamento, destilação. Com isso, você entende que não importa o seu caminho, esses quatro têm que existir. Não importa a sua religião, isso tem que existir. Todos nós somos taoístas porque temos um tal, temos um caminho. Esse caminho pode ter uma roupagem cristã, uma roupagem da Umbanda, do Candomblé, do judaísmo. Não importa a sua tradição. O importante é a sua alma estar bem conectada e bem posicionada com aquilo. Ela sente que ali sente existência, espiritualidade. Você sente esses três ali? Você sente que a sua alma está viva? Você sente que você existe ali dentro? Você sente que aquilo tem espiritualidade? Então aquilo é seu. Não sente? Talvez você tenha que continuar peregrinando dentro da vida. E assim você entende, dentro da minha vida, dentro da sua, dentro da nossa vida, temos várias responsabilidades. Várias.
E você deve, então, entender qual é o seu nível de responsabilidade com aquilo que você assumiu. E a sua responsabilidade pode ser no seu trabalho, pode ser na sua família, pode ser com uma pessoa, não importa. Quais são as responsabilidades? Você está consciente disso? Você já fez uma revisão da sua vida e você vendo o seu momento atual, o que você tem de responsabilidade? Talvez com os seus filhos, com os seus pais, seus familiares, a responsabilidade que você tem no seu trabalho, no seu estudo, no seu desenvolvimento pessoal, responsabilidade com a sua espiritualidade. Então, isso representa as responsabilidades. Ao refletir sobre isso, inclua esses 4 momentos que a gente viu até agora. Depois que você entendeu quais são as responsabilidades, você deve pensar, eu, como alma, que tenho um talento, que estou vivendo essa experiência dentro desse corpo, que atende por esse nome, eu, como alma, eu sei realizar com qualidade aquilo que eu me proponho a fazer? Quando eu assumo uma responsabilidade, eu já sei qual é a responsabilidade, mas eu de verdade, eu sei, eu consigo realizar isso? Porque senão, você pode se perder. Você pode perder a sua caminhada, você pode se perder dentro do seu caminho, você pode sentir que aquilo não é você. E aquilo, então, passa a escravizar, a puxar a sua alma, a extrair a sua energia, e você, então, fica escravo daquela situação. Então, para que você entenda quais são as responsabilidades, segundo, eu como alma, sei realizar isso ou posso me perder? Eu como alma, entendo, eu sei realizar, mas de todas as responsabilidades que eu assumi, qual é a mais importante? Ou melhor, qual é a prioridade agora? Será que o que é importante nesse momento? Aí você entende, ou tomada de consciência, quais são as prioridades. Então, nesse momento, mais do que meditar, eu preciso cuidar daquela pessoa que está doente. Mais do que rezar, eu preciso ir para a rua, produzir, para trazer um recurso para casa para alimentar a minha família. Então, nesse momento, você entende que não apenas ir na igreja, ir no templo, ou sentar para meditar, é um caminho espiritual. Mas pegar o seu tempo, a sua habilidade, seu dom, sua natureza e colocar em prática para que você possa produzir e depois, então, servir aquilo em casa e patrocinar a própria tranquilidade e estabilidade é também uma espiritualidade. E você vai se espiritualizando em qualquer momento, mesmo fora daquilo que você considera uma prática pessoal. Então, o que é importante? O que é prioridade nesse momento? Eu não posso ter raiva, não, eu não estou meditando porque eu tenho que produzir tal coisa. Eu vejo a prioridade e sinto. E sentindo, eu vejo a existência. Eu percebo a existência. Então, eu vejo que aquela situação existe, eu sinto aquela situação e consulto a minha espiritualidade. E dentro da minha percepção espiritual, eu vejo, é melhor eu meditar depois. Porque nesse momento, isso aqui vai trazer um resultado muito maior para o meu trabalho, para a minha família, enfim. Você vê, então, o que é importante. Ou, ao contrário, não, eu preciso meditar, eu preciso rezar, porque senão aquilo vai me consumir. Então, percebendo isso, vendo o que é importante dentro das suas responsabilidades, você consegue dosar a sua espiritualidade ou o seu servir, a sua doação, o seu compartilhamento. Com isso, você entender que, independente das coisas, você, como alma, existe. E existindo, você lembrar que você também é uma pessoa, é um ser temporário. E que todas as coisas, todos os compromissos que você tem, também são temporários. Então, você observa, eu me identifico quando eu vou para o meu trabalho e eu me torno aquele profissional. Naquele momento, eu sou um profissional que não falo como quando eu estou em casa, quando eu estou no lazer, com meus amigos.
Naquele momento, eu assumo um personagem, um papel, não importa o seu lado profissional, você assume aquele papel. E aquele papel ele tem um tempo, ele tem uma personalidade, um comportamento. Depois que você sai de lá, você então assume uma outra responsabilidade, um outro papel, um outro comportamento. Então nós vamos ter vários dentro da nossa vida. Qual deles é mais importante? Todos são importantes. Porque no momento em que você pode ser pai ou mãe, você pode ser filho ou filha, que você pode ser irmão ou irmã, profissional, chefe, funcionário, líder, liderado, tanto faz. Até os amigos. Você é amigo de cada pessoa de maneira individual. A proximidade, a intensidade, a conexão, a distância, é tudo totalmente diferente. Então, essa energia é a energia que a gente fala sobre a conexão. E, nesse momento, são várias formas de expressão da sua mesma alma. Então, a sua única alma, vivendo essa única vida, tendo esse único corpo, atendendo por esse único nome, você deve lembrar: eu não sou aquilo que eu me identifico. Por quê? Porque aquilo que aparece, todos esses papéis, eles são temporários. Eles não existem o tempo todo. Se eu viro o chefe o tempo todo, minha família se separa de mim. Se eu fico só na família, meu chefe se separa ou me demite. Então, isso é o tempo, como a divindade é o tempo. Quando você não identifica isso, gera em você uma ansiedade. E às vezes a pessoa está ansiosa porque ela não percebeu que ela não se desconectou daquilo que é temporário. Acredita ser definitivo aquilo que é temporário. Eu posso dançar, eu posso cantar, eu posso escrever como hobby ou como profissão. Mas depois que eu terminei, eu volto a ser a mesma alma de sempre, sem aquele papel, sem aquela identidade. E com isso, eu deixo de me identificar com aquilo. Se eu continuo sendo aquele, pode ser que um processo de ansiedade comece, ou de competitividade, a competição, porque às vezes o funcionário que está competindo com outro funcionário, ele não se desconecta, ele vai competir o tempo todo, dentro de casa, com os amigos, com um membro da família, e essa competitividade vai estragar a sua relação. A espiritualidade é interrompida. Então, o processo natural é que você comece a se desconectar, a relaxar. Por isso, o meu convite é que a gente faça nesse momento. Eu não sei onde você está agora, assistindo aonde, mas que nesse momento, se você puder, que você permaneça sentado. Se você tiver um fone de ouvido, que você coloque, para que você possa, então, fazer uma pequena prática. Agora a gente vai meditar. Mas vai ser uma meditação não apenas como aquelas meditações que todo mundo já conhece, já fizeram até treinamentos. É a meditação da alma, a reflexão da alma. Então, observe o seu corpo. Para isso, feche os seus olhos. Mantenha os seus olhos fechados. E com seus olhos fechados, você vai relaxar o seu corpo cada vez que o ar sair do seu corpo. Você sente o ar entrando, mas no momento em que ele sair, você vai retirar, relaxar, retirar toda a sua ansiedade, toda a sua competição. Vai relaxar e esquecer todas as coisas que são temporárias. Para isso, mantenha os seus olhos fechados. Com os olhos fechados, mantenha o seu globo ocular parado, em direção à linha do horizonte. E dessa maneira você relaxa. Relaxa também o seu corpo. Toda vez que o ar sair do seu corpo, relaxe. E dentro desse processo de relaxamento, você fazer uma pequena reflexão sobre a sua história. E desde criança até onde você consegue lembrar, alcançar,
O que você aprendeu de verdade? Quais são os aprendizados que você absorveu? Não na escola, mas espiritual. Algumas histórias que você pode ter ouvido na sua casa, algumas frases que ficaram marcadas para você. Quais são os aprendizados que formaram a base do que é virtuoso para você? E observando isso, sentindo isso, o que você fez com isso? Você ainda utiliza isso? Ou você deixou de lado? E deixando de lado, em que momento você abandonou aquilo que você considerava virtuoso? Foi por causa de algum acontecimento? Algum trauma? Alguma coisa que veio para você, que desviou o seu caminho daquilo que é virtuoso? Em que momento você começou a produzir as coisas, mas abandonou a sua virtude, a base daquilo que é virtuoso? Em que momento você, pegando aquilo que é virtuoso, você consegue até hoje compartilhar? Em que momento você compartilha com as pessoas você? Em que momento você compartilha com as pessoas a sua alma? Em que momento você compartilha a sua existência? Em que momento você compartilha a sua espiritualidade com todas as pessoas? E observando sua história, sua vida, seus aprendizados, hoje, na fase em que você está vivendo, o que você faz para reciclar, para destilar o seu ego, para espiritualizar a sua vaidade? Como que você se conecta com o novo? Como que você se permite reciclar as coisas, reciclar a sua mente? E se permitindo o quanto que você de verdade se transforma e se desapega. Qual área da sua vida que você não tem se desapegado? Qual área da sua vida que você não tem reciclado? Qual área da sua vida que está desconectada? Desconectada do seu caminho? Qual área da vida que você não sente a sua liberdade? A liberdade da ação da sua alma. Entendendo esse caminho, como é que você pode, percebendo o seu caminho às vezes incompleto ou imperfeito, o que de verdade te falta? Te falta sentir? Falta perceber que você existe de verdade? Falta perceber a necessidade espiritual? Qual desses falta? E percebendo isso, de que maneira você pode trazer para você um caminho? De que maneira você pode entender isso é necessário e eu preciso para mim? Isso é favorável e eu necessito. Quais são as necessidades da sua alma? Nesse momento você vai voltando cada vez mais a atenção na sua respiração e de uma forma bem tranquila, no seu tempo, você vai abrindo os seus olhos e retornando para você com essa reflexão. O que eu preciso para mim? Essa é a meditação da alma.
Espero que você possa rever essa aula, esse vídeo, e que com isso você possa aplicar. Meu convite e meu conselho é que você assista todos os dias e que você possa praticar todos os dias essa pequena meditação, meditação da alma. Que você volte esse capítulo todos os dias, independente dos próximos, para que você possa meditar, para que você possa descansar, para que você tome consciência de quem é você como alma, de qual é a sua alma, qual é a qualidade da sua alma, qual é apenas o dom da sua alma e o que você sente de verdade. Eu aguardo você no próximo capítulo, mas só lembrando, aqui embaixo você vai ter, dentro da nossa descrição, você vai ter um link. E se você quiser conhecer todas as nossas atividades, tanto de meditação, espiritual, profissional, dentro de oráculos, se você quiser conhecer, fica o convite aqui embaixo. É só clicar para você observar o que a gente vem fazendo. E se você quiser se aprofundar num caminho, será muito bem-vindo. Eu aguardo você no próximo capítulo. Tchau, tchau.